Bom, hoje vamos falar no nosso quadro de entrevistas sobre os impactos da situação econômica no país, no mercado de trabalho, que foi mostrado aí nessa matéria. Para isso, convidamos o economista e professor da UFRN, Zivanilson Silva. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao TV Notícias mais uma vez. Professor, por que o mercado de trabalho foi tão afetado agora em 2016? Muito bem. Já dei uma boa noite, mas quero repetir e desejar um ano novo feliz para todos os telespectadores, porque o Brasil vai passar realmente uma dificuldade muito grande ainda em 2017. A sua pergunta é respondida justamente pela falta do dever cumprido. O setor público não teve um comportamento exemplar em termos de gastos. E isso redundou numa falta de, vamos dizer assim, do azeite que dinamiza a economia, que seriam os gastos do governo, porque exacerbaram demais, pôde provocar uma inflação no primeiro momento, que foi esse o embate que nós levamos na política monetária exitosa, que conseguiu, no final deste ano, está terminando, uma queda da inflação. E essa queda da inflação forçou, num período que nós tivemos aí, ainda neste ano, de estagflação, ou seja, a economia, como os economistas chamam, a economia estava estagnada, mas ao mesmo tempo estava com inflação. Isso, para os economistas, realmente é um dilema que justamente derrubou a economia keynesiana. A keynesiana é aquela economia que prega ou apregoa o gasto, a presença maciça do Estado na economia, e foi essa tônica do governo anterior. Então, com esse gasto exacerbado do governo, provocou uma falta de credibilidade do governo. O próprio governo não teve como se sustentar em termos de política econômica, quer dizer, foi muito falha. E nisto, os empresários também perderam a credibilidade. Esse governo não vai dar certo em termos do que nós podemos fazer para soerguer a economia e gerar empregos. É possível prever uma perspectiva de melhoras? Sim. Eu enfatizo a longo prazo. A longo prazo, mas vamos dizer a médio prazo. Por que no médio prazo? Porque as medidas que estão sendo adotadas recentemente, como reforma da Previdência, que promete-se iniciar o ano com essa reforma tributária, que é muito necessária, reforma trabalhista, sem dúvida. Então, juntando essas reformas, que já estão tardias, deveriam ter vindo logo 7 meses atrás, quando o presidente Temer assumiu, aí levaríamos, indubitavelmente, a essa antecipação dos resultados. Porque a política fiscal, que é a de gastos, ela leva mais tempo do que a política monetária, que é a dos juros. Por isso que a inflação, no meu entender, caiu tão rapidamente. Agora, ajeitar o gasto público, ou seja, consertar, fazer um orçamento, como foi feito essa PEC que foi aprovada, é necessária, porque restringe os gastos públicos. Mas hoje mesmo, quando o governo determina, nós já mostramos aqui na TVU hoje, que o governo acaba de dar um aumento para outras categorias. Por quê? Fugindo à sua adoção de uma política austera quanto a gastos públicos. De onde virá esse dinheiro? Claro, auditores, outras categorias que foram beneficiadas. Hoje saiu a matéria, então o governo está furando aquilo que disse. Então, 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Então, professor, por que o Brasil chegou a essa situação tão difícil no mercado de trabalho? Bom, o mercado de trabalho, eu tenho uma explicação que talvez para o público se torne um pouco mais complexa, não tão simples. Porque nós não podemos dizer que o trabalho, que costumam dizer os que seguem a doutrina de esquerda no Brasil, que o trabalho é uma mercadoria como outra qualquer. E isso não é verdade. O trabalho é uma mercadoria específica. Se nós adotarmos a noção de demanda e oferta, que é o que compõe o mercado de trabalho, a análise nunca vai chegar a um consenso no que diz respeito a um equilíbrio nesse mercado. O desemprego diminuir, chegar a um patamar, porque sempre haverá desemprego, mas é um patamar tolerável. É isso que nós queremos explicar. Tipo 4, 5% da força de trabalho. Nós estamos com 12%, com a perspectiva de que no ano que vem será de 13%. Agora, o que levou a isso? Esse mercado de trabalho, esse embate demanda-oferta, não consegue explicar, existe a teoria da busca, que é aquela, nas cidades mais desenvolvidas, você pode ver, aquelas filas procurando emprego, e as agências procurando os lugares onde deve apresentar aquele emprego que está sendo
ofertado, então isso haveria, na teoria da busca, uma explicação para o mercado de trabalho. Não demanda e oferta, mas as pessoas se adequam porque há um mercado procurando essas pessoas. E aí é quando nós começaríamos a ter um sinal para a queda no desemprego. Mas no momento a dificuldade é essa. Muito fechamento de empresas. Só para lhe dar, aqui na nossa cidade, para você dar um exemplo, a gente anda nas avenidas principais, você nota no comércio de um lado do outro, loja para vender, loja para alugar, e muita quantidade. Antigamente era uma quantidade pequena, quase imperceptível. Mas hoje não, hoje está clara e aberta aos nossos olhos. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias do professor e economista Zivanilson Silva. Professor, muito obrigado pela participação e pelas informações. Muito obrigado e desejar mais uma vez um feliz ano novo para todos e que 2017, apesar das perspectivas, seja bem melhor. A todos nós.